Agora, do 4 ao 6 é uma saudação à igreja. Agora, nós queremos tomar este 4 e 6. Agora, antes de atingirmos isto, eu quero que todos tentem pensar bem agora. Que é isso agora? É a revelação de Jesus Cristo, onde Deus tirou o véu do tempo. Aqui é tempo que Jesus não podia ver quando ele estava aqui na terra, as eras da igreja, o que aconteceria. Assim, Deus removeu o véu, puxou para trás e deixou João olhar dentro e ver o que cada era da igreja ia fazer, e escreveu isto no livro e enviou às 7 igrejas. Que é isto? Cristo revelado nos dias de sua ação. É repleto de ação, o livro é, e é um livro profético que Cristo deu. Deus deu a nós por seu anjo, escrito por João, e uma bênção a todos que o lerem ou ouvirem ser lido, porque o tempo está próximo quando isso tudo se cumpre. Temos um bom cenário agora, e lembre-se, nós estamos mantendo a igreja em mente. Num dos lados a igreja começa, no outro lado a igreja termina. Mais a respeito disso, segunda-feira à noite, quando atingimos as eras da igreja. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. Agora nós estamos entrando nas partes misteriosas e profundas dos símbolos. É endereçado às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Elas tinham as eras naquela época que haviam de vir no futuro. E ele as exaltou e as louvou por seu trabalho e o que elas tinham feito. Porém, agora é endereçado àquelas igrejas, às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Agora, a Ásia Menor não era toda a Ásia, o continente da Ásia. Era apenas uma pequena parte, eles afirmam. Um lugar mais ou menos o tamanho do estado de Pensilvânia, veja, ou algo assim, ou Indiana. Só um lugar pequeno onde estas 7 igrejas se localizavam. Havia mais do que aquelas igrejas na época. E, porém, isto revelou o caráter delas. Agora estou lendo aqui o que eu obtive na minha leitura da história disto. E aquele que maldito é o que ouve e não dá ouvidos a isto. E agora, isto chega ao tempo desse versículo 4 que nós queremos explicar algo aqui. Da parte daquele que era e que é e há de vir e tem os 7 espíritos. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora, os espíritos, nós chegaremos a eles mais tarde. Agora, aqui às pressas, se você notar ali, também no versículo 7 ou no versículo 8, ele veio novamente e disse, novamente expressando, agora observe, é endereçado às 7 igrejas, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, que era, certa vez, é agora, e que há de vir. Agora, ele expressa aqui sua tríplice manifestação da sua obra. Agora, se você tomar o versículo 8, nós chegaremos a ele só no minuto. Nós tomaremos o versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora nós estamos mantendo os versículos 4 e 6 em vista. Ambos são a mesma coisa. Ele diz, aquele que era, que é, que há de vir. O que ele está tentando pôr diante da igreja? Sua deidade. Hoje pessoas tentam fazê-lo um profeta. Ele é mais que profeta. E algumas pessoas tentam fazê-lo 3 deuses. Ele não é 3 deuses. Ele é um Deus que viveu em 3 ofícios, 3 manifestações do mesmo Deus. Agora lembre-se, este é o Apocalipse. E quem ouvir isto e não guardar as palavras deste livro, sua parte será tirada do livro da vida. Jesus não está revelando a si mesmo como 3 deuses, mas um Deus e 3 ofícios. Vai ficar pesado daqui a pouco, quando entrarmos nessas eras da igreja e virmos onde eles perderam isso. Isto causou uma grande divisão no concílio de Nicéia. Ambos perderam o equilíbrio. E eles fizeram a mesma coisa nestes últimos dias novamente. Do mesmo modo que o concílio pré-niceno novamente, porque haverá outro, simplesmente tão certo quanto estou aqui de pé. As igrejas católica e protestante unirão alguma coisa juntamente, ou concordarão umas com as outras.
Veja o arcebispo de Canterbury ali agora. Todos esses se amontoando, e não há ensinamento de um Deus trino na Bíblia. Há um Deus, e está revelado aqui no livro de Apocalipse para que o cânon inteiro das Escrituras possa ser provado aqui. E Cristo ponha seu selo sobre ele. É isto: se alguém tirar ou acrescentar, o mesmo será tirado do livro da vida dele. Assim, aproxime-se disto, não egoisticamente, aproxime-se disto com o coração aberto e mente aberta. Agora, no concílio de Nicéia, eles chegaram a duas grandes decisões. Sobre muitos deles, naquele dia dos pais da igreja primitiva, eles tinham duas vistas extremas. Uma delas era um Deus trino, uma trinitária, e a outra era um Deus. E ambas vieram à existência e saíram em dois ramos retos para fora. Assim, a triunidade tornou-se um lugar de uma pessoa em três deuses. A unidade tornou-se uma unitária, exatamente tão errada quanto a outra estava. Assim, ambas se foram em ramos, porém, bem aqui revela a verdade. Jesus não poderia ser seu próprio pai. Tampouco, se ele tivesse um pai além do Espírito Santo, então ele seria um filho ilegítimo, e não o Espírito Santo o concebeu. E ele disse que Deus era seu pai. Assim, o Espírito Santo e Deus, isso é Mateus 1,18, se o Espírito Santo e Deus têm de ser a mesma pessoa, ou ele teve dois pais. E ele foi chamado Emanuel, que é Deus conosco. Ele afirmou, quando esteve aqui na terra, que ele e o Pai eram um. Eu tenho todas as Escrituras aqui, de modo que você poderia encontrar se tivéssemos esta pergunta ou algo. Agora, quando ele se manifestou aqui como o tríplice ofício do seu ser, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, não há três deuses ali, há um Deus. E no concílio de Nicéia, para fazer isto, a fim de fazer isto, eles tiveram de tomar uma trindade, porque no mundo romano eles tinham muitos deuses. Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Eu tenho a história bem aqui onde nós podemos citar isso. Está vendo? Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Essa é a razão porque eles têm Santa Cecília e São Marcos e Santo, 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 Santo. Quando o apóstolo Pedro disse: não há outro mediador entre Deus e os homens, senão esse homem, Cristo Jesus. Eles tinham de ter um Deus trinitário. Assim, eles tinham Júpiter, Marte e Vênus. E não era certo pôr tudo isso sobre um Deus. Assim, eles simplesmente dividiram isto e fizeram ofícios tríplices de Deus serem três diferentes deuses. Porém, ele claramente fala aqui em Apocalipse quem ele é. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós apanharemos isto um pouco mais tarde aqui. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, A, Z, o todo, esse alfabeto grego, o lírio do vale, a rosa de Saron, Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é e há de vir, a raiz e a descendência de Davi. Ele é Deus, ele é Deus. C. 1 Timóteo 3,16. Sem contradição alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Deus, não uma terceira pessoa ou um profeta, mas o próprio Deus manifestado em forma humana. Agora, esta é a revelação. Lembre-se, agora Deus no princípio era o grande Jeová que vivia numa coluna de fogo, pairava sobre Israel e os guiava. Aquele era Deus, o anjo do concerto. Desceu sobre a montanha inteira pegou fogo. Fogo voou da montanha e escreveu os 10 mandamentos. Ele foi chamado a paternidade de Deus a seus filhos, sua raça escolhida de pessoas, os judeus. Então aquele mesmo Deus foi manifestado num corpo nascido de virgem que ele criou nos ventres de Maria. E viveu e fez morada e armou sua tenda, como diríamos, entre seres humanos. E aquele mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia disse assim: Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Jesus, nele habitou corporalmente a plenitude da divindade.
Não se pode fazê-lo 3 pessoas agora. Não batize a 3 deuses. Há um Deus, está vendo? Um Deus. Agora, este mesmo Deus se fez carne. Ele disse, eu vim de Deus e vou para Deus. Depois que ele tinha desaparecido da terra por sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão, Paulo o encontrou no caminho para Damasco, quando ele ainda se chamava Saulo, e uma voz veio e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus. E ele era coluna de fogo, uma luz que cegou os olhos do apóstolo. Ele tinha regressado! O mesmo Jesus tinha regressado a Deus o Pai novamente. Essa é a razão por que ele disse aqui, eu sou o Todo-Poderoso, a mesma forma em que ele estava antes de se haver feito carne, e seu corpo em que ele viveu, chamado Jesus, o homem que nós conhecemos, Jesus.